Agora é. Não, começo não fala não. A da gravação? Sim. Uhum. Deixa eu desligar. Já falou a gravação? Já. Ô, Rosângela, Sim, seu Mero. tá ok. Tá certo, então. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos para esse estudo de hoje à noite, que possamos ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita, e que o nosso facilitador, Fabiano, seja inspirado, intuído e muito bem conduzido para esse aprendizado e trocas. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, todos nós, né? O estudo é nosso, portanto, isso é importante saber, né? Claro, a gente tem aquela coisa da coordenação que tem que ter, né? Para que a gente possa controlar o tempo, conteúdo, avança, diminui, mas a aula ela é um conjunto, por isso nós nos reunimos, né? Tá bom? Então, eu vou projetar aqui um momentinho para nós. E avisem se o conteúdo estiver já online, tá? Oi? Está. Tá bom, então. Bom, hoje, então, é a nossa sexta aula. E o tema é considerações necessárias. Como de praxe, a gente vai lendo convidados, e à medida que formos lendo, a gente pode parar por algum motivo, alguma frase, alguma explicação, alguma palavra que a gente não entendeu, porque a ideia não é ficarmos lendo, mas sim fazer esse bolo aqui fermentar, né? Então, isso depende de nós. E aí eu deixo, então, para o seu Homero, que controla os convites de leitura. O seu Roberto vai viajar, tá descansadinho, né, seu Roberto? Quer nos... Com todo prazer, seu Mero. Considerações necessárias. O objetivo do labor naquela noite era apresentar aos administradores da clínica algumas técnicas terapêuticas de que se utilizariam os nobres espíritos nas futuras reuniões socorristas de desobsessão, a fim de contribuir em favor do atendimento aos pacientes internados e aos perseguidores espirituais. O diretor encarnado, que se encontrava presente em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, assim como diversos médicos e auxiliares de enfermagem, alguns espíritas não podiam ocultar a emoção de felicidade que os dominava. Conhecedor do espiritismo e devotado trabalhador da causa do bem, entregara-se à administração da clínica na condição de voluntário, oferecendo as experiências adquiridas como administrador em sociedade bancária, na qual se aposentara. Já vivenciara experiências daquela natureza, nas reuniões mediúnicas de que participara anteriormente. Naquela ocasião, porém, com maior discernimento e considerando-se a magnitude de que se revestia o trabalho, pôde entender profundidade de como se operava o mecanismo de atendimento, através de um especialista com experiência e sabedoria do Dr. Inácio Ferreira. Não posso ocultar meu contentamento, conseguiu externar, diante da grandeza do trabalho psicoterapêutico de socorro aos nossos pacientes. Acredito que eles sempre receberão esse expressivo auxílio, embora indiretamente. Agora, porém, instalando-se uma atividade especializada
nesse recinto, certamente os dedicados companheiros carnais, alguns dos quais aqui também estão presentes assistindo ao cometimento, contribuirão com muito mais valor e renúncia em benefício dos resultados opimos. A obsessão é grave parasitose, portadora de complexidades que superam o nosso entendimento, quando no corpo físico. O emaranhado do processo na mente, na emoção ou no corpo do paciente é muito complexo e difícil de ser aprendido de um para outro momento. Não posso disfarçar a minha emoção e confiança em Deus quanto aos resultados futuros. Dr. Inácio, que o observava atento, assim que ele silenciou, esclareceu. Essa parasitose da alma tem as suas raízes fincadas no recesso do ser, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral. Acreditam os modernos neurocientistas que aproximadamente 20 bilhões de neurônios respondem pela construção do córtex cerebral. Como diariamente morrem milhares deles, ei-los naturalmente substituídos por lípides e proteínas que se encarregam de formar as membranas celulares. Esse córtex cerebral sofre alterações constantes e consegue permanecer vinculado a ramificações neurais, em constante fluxo de modificações em número e topografia, a fim de serem mantidas as neurocomunicações. Todos esses equipamentos são alterados por contínuos campos magnéticos que se encontram no exterior. O que desconhecem esses estudiosos, diz o respeitoso ao bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, que através de ressonâncias vibratórias alteram o magnetismo dos campos extracranianos, culminando por acelerar a morte dos neurônios, perturbar a produção de monominas responsáveis pelas delicadas estruturas das células, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimentos e de comportamento. A maioria dos neurofisiologistas mantém teimosamente a tese de que a consciência, a memória e o pensamento resultam das emissões eletroquímicas produzidos pelos neurônios e suas redes neurais, e que cessam por ocasião do fenômeno biológico da morte cerebral e a consequente falência do tronco encefálico. Apesar desse conceito, fica muito difícil aceitar-se que reações eletroquímicas possam transformar-se em ondas mentais, em sentimentos, em raciocínios, em atividades muito complexas da memória, armazenando no hipocampo lembranças ou apagando-as ao seu bel prazer. Só fazendo uma inferência assim bem rapidinho, para a gente não perder aqui. Então ele está dizendo para nós que nós temos, pela aquisição da evolução, nós já conquistamos a área nobre do cérebro, que é o córtex cerebral. Então ele é dividido em duas partes, né? Eu tenho um sulco no meio, hemisfério esquerdo e o outro direito. Um corresponde ao contrário do outro. O hemisfério de cá controla a mão de cá e o de cá para cá. Então, o que acontece? Ele está, todo o cérebro, todo o corpo, ele está sob o influxo do próprio espírito. No caso das obsessões, é o que ele está dizendo, há uma interferência do obsessor sobre comando dessa célula, fazendo com que ela não só obedeça ao espírito, mas que ganhe, pelo influxo energético que eles despejam ali, problemas. Então, a pessoa obsediada, ela vai ter problemas. Ela vai entrar em estado de perturbação, ela vai entrar em estado de
várias formas. Então, toda a obsessão, ela é psíquica. Então, é uma ação persistente, como diz o Kardec, de um ser sobre outro, né? Porque ela é constante. E aí a pessoa ela vai perdendo a noção das coisas, do raciocínio, e eles vão enraizando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir sobre essa pessoa. Então, por isso vai ter os níveis de obsessão, a obsessão simples, depois a fascinação e a subjugação. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas em estado extremo de obsessão, que já não sabem mais o que faz. É um espírito que praticamente comanda, mas o espírito ele não entra no corpo da pessoa, ele se enraiza nesses campos do próprio cérebro, assim, mantendo o controle através de minando assim, as células e modificando a sua estrutura energética, né? Então, quando eu escuto aqui pelo meu ouvido, vem uma onda vibratória, uma onda do som, né? O som entra e o tubo auditivo, ele recebe a informação e transforma ela em líquida, porque ela tem que se transformar, e depois em elétrica, pelas sinapses, assim, né? As informações vão indo. Então, depois é o contrário, né? A gente materializa, vem uma ideia e eu materializo, mas a força é assim, dessa maneira. Os espíritos fazem da mesma forma. Eles vão minando, assim, externamente aqueles campos ali, até ter o controle total sobre aquela pessoa, entende? Só que é importante a gente entender que, assim, geralmente, as obsessões mais profundas, elas estão assim. Por isso, os lupinos, que foi o capítulo anterior, que tratou do espírito que estava na forma de um lobo lá, como eu mostrei também a imagem daquela mulher. Aquela mulher que eu mostrei a imagem está em estado de uma obsessão profunda. Ela perdeu a identificação de que ela é um ser. Ela não é mais um bicho. Ela não é mais aquilo ali. Porque ninguém pode ser, ou ninguém é esse naquilo que foi. Então, ela já foi aquilo. Então, eu não sou mais esse, eu já atingi a razão, eu já estou na condição hominal, né, biologicamente. Eu não posso mais ser um animal. É impossível retroceder a razão, o raciocínio, entende? E tem um áudio aberto, eu acho. E alguém está falando. Aí, deixa eu ver aqui. O meu está aberto que eu estou lendo. Tá, sim. É que tava, então era o meu, que a Rita falou que tem um outro áudio aberto. Mas só para complementar essa questão de que a gente não é ex mais, né? Naquilo que já conquistou. Então, uma vez que eu já conheço, eu não posso mais deixar de conhecer, a não ser que eu comece a ser minado dessa informação e passo a perder momentaneamente o sentido do que eu sou e querer viver outra coisa. Né? Tá bom? Alguém gostaria assim, de pontuar alguma questão, Roberto? Ô, Fabiano, mas a pessoa tem um momento que ela consegue, eu estou totalmente envolvida naquilo, eu estou totalmente sem o meu eu, né? Sim. E eu tenho um momento, através, a medicação, o trabalho, podendo fazer uma desobsessão na casa espírita, Claro. muita prece, muita modificação, mas daí, e se eu não, como é que eu vou te dizer assim, eu não consigo me ater nessas coisas, porque não é eu mais que me mando, Fabiano. Mas daí é por isso. Como é que eu consigo sair disso? Mas por isso nós espíritas oferecemos o tratamento espírita, né? Que aí tu citou a desobsessão, a água fluidificada, o passe, principalmente. O passe ele é uma transfusão, ele corta esses laços energéticos, ele refaz a pessoa ter novamente, é como se ela estivesse tomando um banho. O André Luiz fala que é uma transfusão de energia, como se existe a transfusão de sangue. Então, a importância da prece, a importância de ouvir, a importância do tratamento, quando já é um problema sério, assim, né, já se instalou. Às vezes, a medicação pelo terapeuta também é importante, porque daí ela bloqueia a ação do espírito também, o remédio também ajuda a bloquear.
ou da pessoa estar em estado de perturbação mesmo, por um karma, né, que já nasce com aquela predisposição ali de uma doença mental, ela fica com aquela predisposição, não é uma coisa que ela não quer mais ninguém, por exemplo, é assim, por exemplo, numa patologia grave, né? Entende? Então, ela já nasce, quando é um karma, assim, ela já nasce com aquela patologia, e daí ela tem que realmente conduzir através de medicação, que é uma forma limitiva. Que ajuda a bloquear, né, Fabiana? Por isso que é Isso. importante, né? Exato, exatamente, ajuda a bloquear, porque daí a pessoa consegue, pelo menos, dar uma pausa, né? Fabiano, acho que o que a Rosa está falando assim, a gente conhece, inclusive, espíritas que mesmo assim podem vir a se perder, fazem tudo isso que falou, desobsessão e tudo, é porque a gente, né, Rosa, minha opinião, mas Sim. o Fabiano pode confirmar ou não, tem o livre-arbítrio, né, precisa a vontade da mudança, então tu pode lá fazer a desobsessão, tu pode orar, pode fazer a caridade, é espírita, e tem uns que mesmo assim sucumbem, mas tem sempre a vontade, né, então acho que isso é uma coisa de cada um, né, precisa ter essa vontade de mudança mesmo, assim, né, digamos, de não sucumbir, né, porque todos nós estaremos sujeitos sempre a serem obsediados espíritas ou não, né, aí precisa de vontade, né. Isso que tu tá falando, hoje acabou de acontecer, tá, uma pessoa X, amigo meu, que disse, olha, eu não estou bem, vontade que eu tenho de ficar aqui no meu quarto, quieto, e não ir amanhã nos lugares X que eu tenho que ir, porque eu tenho compromisso, eu digo assim, mas tem que lutar, vai ter que levantar, porque depois que sair do ambiente, já começa a dar umas respiradas, porque daí começa a vir pessoas, e outra tem responsabilidades que te esperam, e aí tem um mecanismo que é o melhor nesse momento, né, é a oração, confiar e orar, assim, pedir para que Deus auxilie, porque daí no meio, olha que interessante, no meio dessas relações que ao sair de casa vai acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção de Deus, entende? Porque se eu me isolar, não vai acontecer a intervenção de Deus, porque ele precisa do meu movimento, ele precisa da minha vontade, a minha vontade, como tu diz, né, Rita? A minha vontade expressa o meu livre-arbítrio, que é um atributo, meu livre-arbítrio, eu tenho esse atributo, então me expressa essa vontade. E aí eu vou indo, eu vou acreditando, vai surgindo situações, daqui a pouco tu, nossa, realmente, depois que eu saí, melhorou bastante. Então, mas tem que ter Isso é fé. aquela frase, né, ajuda que Deus te ajuda, né, tu também tem que ser ajudado. Até porque o ambiente lá, né, Fabiana, é necessário essa saída, né? Às vezes está tão montado, tão... Exato. Né? Não esperar por ter vontade, porque às vezes a vontade já está afetada, mas simplesmente fazer mecanicamente. Faz mecanicamente. Depois as coisas acabam se modificando. Obrigada, Fabiana. De nada. Aí, eu não sei se o Roberto quer comentar alguma questão, amigo, ou se tu quer seguir para nós. Fabiano, nós que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita, nós sabemos que nós lidamos com energias, isso a cada segundo da nossa vida. Temos consciência também que essas energias, essas vibrações, elas têm as boas e as ruins, né? Então, com o conhecimento das alterações que produzem em nós esses ataques, principalmente dos obsessores, né? É motivo de nós estarmos sempre em vigilância constante. E à medida que nós, conhecedores dos nossos comportamentos, observarmos alterações, de imediato nós pedirmos socorro, pedirmos ajuda. Como essa ajuda que tu levou para o teu amigo, né? É menos mal que ele exteriorizou a dificuldade que ele estava passando. Ele poderia ter te ocultado, mas a partir do momento que ele comentou isso contigo, ele provavelmente já estava consciente que ele necessitava de auxílio,
E talvez ele tenha começado por exteriorizar isso, e penso que de imediato ele já começou a ter a solução. Não, vai à luta, ora, vai atender teus compromissos, entendeu? Esse estímulo, né? Então, eu acho que nós espíritas, nós temos que estar constantemente em vigilância. Essa é a abordagem, Fabiano. Mas eu posso continuar lendo. Pode ir, então, vamos lá. Da mesma forma, ser-lhes-á muito difícil entender a interferência que as mentes sem cérebro conseguirem emitir ondas que alteram o equilíbrio do córtex cerebral e, por extensão, modificam a rede das comunicações através das microestruturas cerebrais e suas contínuas emissões de energia eletromagnética e química, alterando o comportamento das construções cerebrais. Conhecendo o mecanismo neurofisiológico do ser humano, alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas, de forma que possam agir através dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras, que terminam por ser captadas pelo cérebro do encarnado, em fase das matrizes morais que se encontram os seus perispíritos, em decorrência de atos infelizes praticados anteriormente, inscritos como culpa e necessidade de reparação. Começando o processo de sintonia, o tálamo se entrega de transferir essas cargas energéticas aos gânglios de base e a todo o cérebro. Outras implicações ainda mais delicadas ocorrem, sem que alguns dos perseguidores deem-se conta de como estão acontecendo. É sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados, cobradores e das debilidades morais daqueles que lhe passam a sofrer o assédio. Desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, sendo necessário recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, de interesse real pela conquista da saúde. Pois que, do contrário, afastado o adversário e permanecendo as condições propiciatórias, outros desencarnados licenciosos acercam-se, atraídos pelos fluidos mórbidos, e dão prosseguimento à parasitose, mesmo que não haja compromisso entre uns e outros. Olha só, que interessante. Ele cita o caso dizendo que aquele momento de obsessão que está acontecendo ali é porque existe um compromisso entre aquelas pessoas, tá? Existe um devedor e um cobrador. Então, por isso, o obsessor encontra ali a chavezinha para plugar a tomada. Mas pode-se afastar o espírito obsessor por um... Pode, mas o endividado, vamos dizer assim, aquele que estava com a obsessão, se ele não mudasse, ele vai atrair outro. Porque ele está emitindo aquela onda vibratória. Ele está emitindo. Aí ele fala que, né, mesmo que esse novo obsessor não tenha nenhum vínculo com ele, ou seja, nenhum compromisso, porque não tem nada do passado, mas digamos assim, mas esse cara, ele tem este vício, porque tudo é vício, né, gente? Vício moral, vício físico, vícios. Então, eu costumo dizer assim, ó, quando a gente vai tomar um passe na casa espírita, né, a gente vai lá, toma o passe, ouve a palestra, já começa o tratamento. Daí vai para o passe, para a câmara de passe, aí lá recebe toda aquela energia que foi elaborada pelo plano espiritual. Nesse percurso já demoramos quase 45 minutos, porque a palestra tem 30. Aí nós saímos reabilitados energeticamente, mas aqui a mente depende de nós. Por isso o objetivo da palestra, tentar mudar aqui a mente um pouco. Se eu não mudar este plug,
Na rua eu arrumo outro obsessor. Aí, que eu levei 45 minutos, os espíritos levaram para tentar me ajudar, em 5 minutos eu destruo tudo lá fora. Então, tem uma cota que nós devemos dar. Ah, mas eu não quero sacrifício. Bom, a vida é feita de sacrifício. Ah, mas é muito compromisso. Nascer é um compromisso. A pergunta que nós poderíamos fazer é o que na vida não é compromisso. Tudo é Fabiano, compromisso, né? só um pedido, senhor Roberto, quando o senhor parar de ler, feche o seu microfone, porque fica dando um monte de barulho. Ah, da eco. Dando eco. Mas eu já terminei agora, se Eu queria, o senhor Roberto quer passar para onde, senhor Roberto? Dar uma descansadinha, eu convidaria a Nadir. Pode ser. Nadir tem. Pode ser, Nadir? Pode ser, sim. Começo onde parou ali, Roberto. Cienciando ali, ó, cienciando o culto. Pode subir um pouquinho. Obrigada, Fabiano. Silenciando o culto doutrinador, Dr. Juliano anuiu com emoção. A minha dificuldade em aceitar a sobrevivência do espírito, quando na Terra, adivinha do conceito neurofisiológico que me não facultava entender como podia haver pensamento sem o cérebro que o produz. Descobrindo a imortalidade, porém, constato que o cérebro é um instrumento que exterioriza o pensamento, os sentimentos, agindo nas funções orgânicas. Hoje constato que o difícil de acontecer é a ação do cérebro sem a fonte espiritual do pensamento. Assim, considerando, podemos afirmar também que nos casos de loucura convencional, o transtorno psicótico encontra-se no espírito, que o transfere por intermédio do modelo organizador biológico e imprime no corpo, em forma de alienação. Não é verdade? Tá, aqui ele está falando, MOB, é conhecido como modelo organizador biológico, que é o perispírito, tá? Só para a gente entender. Então ele está dizendo que, na verdade, não é o corpo que produz pensamento, que é o espírito que produz e o perispírito emite e o corpo só executa. Por isso existe pensamento mesmo não tendo cérebro. Vocês entenderam? Então essa é a lógica que o espírito está explicando para o médico aqui que não entendia isso. Sim, ele achava que era o cérebro que produzia. Isso é materialismo, né? Achar que o corpo... É a mesma coisa que eu achar que o meu carro tem que andar sozinho. Tem, ele só anda porque existe uma pessoa que dirige, senão não anda. Vocês entendem? Mas vamos lá. Sem qualquer dúvida, respondeu o psiquiatra Uberabens, tudo quanto ocorre na área somática, o perispírito transfere ao espírito, o mesmo fazendo em relação ao corpo, quando os procedimentos são dele. Ideias, raciocínios, comportamentos defluentes de desejos e ambições, de necessidades e tormentos. O ser real é sempre o responsável por todas as ocorrências. Por isso mesmo, pode mudar de domicílio carnal várias vezes, mas onde quer que vá, leva consigo o material e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação, como ocorre com os moluscos gastrópodes. Por isso a doutrina espírita, então, vai trabalhar sempre contra ao suicídio, exatamente por isso, porque matar o corpo não mata o espírito. Então, como a ideia está no espírito, a dor está no espírito, ele vai levar com ele essa dor, o corpo vai morrer. Então, ela não defende, né, ela não trabalha a questão de não se suicidar por um dogma, não, por uma realidade.
puramente científica. Não mata a ideia. É que todo aquele que quer tirar a vida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer tirar a situação que ela está vivendo no momento, né? Então, normalmente é isso que ocorre. Por Ele isso quer que matar a dor, né? Exatamente. Então, mas a dor não está no corpo. É bem isso. Todos sorrimos da imagem apresentada. Dona Maria Modesto, que acompanhava a conversação esclarecedora, interrogou, jovial e reflexiva. Terminadas as futuras reuniões com as equipes de encarnados, para onde serão removidos os espíritos enfermos atendidos? Serão reservados alguns espaços aqui mesmo na clínica para os receber durante o período de recuperação? Pensamos nisso também, querida amiga, esclareceu o doutor Inácio. Conseguimos permissão do nosso venerando Eurípides, a quem recorremos, para remover para uma das alas do Hospital Esperança aqueles pacientes que necessitem de cuidados especiais e mais demorados. Após ficarem aqui mesmo, em instalações que iríamos providenciar a partir de hoje, os mais graves serão recambiados, enquanto os outros poderão ser socorridos nesse local e posteriormente conduzidos a outros núcleos de recuperação. À medida que as atividades mediúnicas sejam realizadas, novos cooperadores desencarnados de nossa esfera virão unir-se-lhes, participando dos futuros cometimentos. O diretor médico da clínica, por sua vez, interessou-se em compreender toda a extensão do programa socorrista, indagando. Naturalmente que os caros amigos concordarão com as terapêuticas convencionais acadêmicas que vimos aplicando, ou sugerem outra alteração. Estamos de pleno acordo com os processos terapêuticos em uso na clínica, elucidou o doutor Inácio. Não ignoramos que muitos pacientes, vítimas de transtornos fisiológicos, uns e outros de ordem psicológica, necessitam de atendimento nos moldes que vêm recebendo. Ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de outros mais serem libertados do alcoolismo, da drogadição, dos imensos conflitos que lhes caracterizam os distúrbios pelos procedimentos habituais. Certamente confirmamos que todos eles são espíritos enfermos em processo de reabilitação moral, fragilizados em decorrência dos delitos perpetrados que geraram as causas atuais das próprias aflições. No caso dos obsidiados, como efeito das perturbações espirituais que padecem, experimentam descontrole dos mecanismos nervosos e do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo o que a insidiosa energia penetrante desorganizara. Cessada a interferência espiritual, ficam os efeitos do trâmite encerrado, requerendo ajustamento e renovação. Felizmente, os processos contemporâneos aplicados na recuperação do paciente mental são humanos e dignos de econômios, embora alguns compreensíveis mal-estares que o enfermo experimenta, sempre menores, no entanto, do que os distúrbios que os afligem. Sendo a causa, prosseguiu interrogando, meramente espiritual,
depreendo. A terapêutica deve ser aplicada normalmente, enquanto são trabalhados os mecanismos que o desencadearam. Como o psiquiatra poderia identificar essa psicogênese de natureza extracerebral? Mediante a observação sistemática do enfermo, respondeu o Dr. Inácio. Embora as fronteiras entre aquelas de origem fisiopsicológica e as obsessivas sejam muito tênues, no segundo caso, podem-se perceber as diferenças de comportamento mediante as manifestações de personalidades diversas no mesmo indivíduo. As alterações contínuas de humor, como numa luta em que ora um vence e logo depois é vencido, tipificam ações externas ao organismo. Por outro lado, o conteúdo das alucinações aponta visões reais daquelas provocadas pelos delírios psicológicos. A observação descobrirá nas manias do paciente características incomuns, graças à ação de seus perseguidores, confirmando-as nos diálogos com ele mantidos, quando, não poucas vezes, em semitranse mediúnico, expressarão atrevidamente a sua interferência. Portanto, em qualquer quadro em que se situe o doente, será sempre conveniente atendê-lo com os métodos que reorganizem os equipamentos cerebrais e os decorrentes fisiológicos. Ele se refere, assim, por exemplo, àquelas alterações de humores, sabe? E isso está nessa coisa do próprio obsessão. Se o obsessor, por exemplo, dá uma risada esdrúxula, do nada ele dá uma, no meio da função, o obsediado joga uma piada e dá a mesma risada esdrúxula, mas ele nem percebe que ele está tão tênue ligado, assim, que ele está repetindo aquelas coisas. Aquelas pessoas, assim, que inconvenientes, pessoas que já não refletem mais, sabe, soltam, assim, as palavras, não pensam, não refletem. Aí estão as interferências entrando. E o corpo, como já está ali alinhado, né, fisiopsicológico, físio do fisiologia, e psicológico, porque é mais aqui na área do cérebro, ele vai recebendo as impressões e aí ele não sabe mais, o organismo físico, se é do próprio espírito que comanda o corpo ou se é do obsessor. Simplesmente porque já está enraizado ali, né? Alguns fulcros, como eles chamam, assim, como se fosse, imagine-se como se fossem fios, assim. Daí ele fica recebendo o organismo a vontades de vários lados, assim. Sabe, Fabiano, é bem difícil a gente descobrir a diferença entre um e o outro. Tem que ter muita observação, né? Conhecer muito bem o paciente. E às vezes a gente tem ideia que era, claro, uma obsessão que vira uma doença mental. Então, tu não sabe onde começa uma coisa, onde termina a outra. É interessante, nós tínhamos um paciente lá no São Pedro, bem interessante, porque ele tentava o suicídio compulsivamente, né? Dentro da unidade, em casa, enfim. Sempre tentava o suicídio. Ele dizia que as vozes diziam para ele se matar. Então, o que ele fazia? Ele chegou ao ponto que ele pedia para ser amarrado na cama, me amarrem para que eu não faça nada. Então, nisso é evidente que não era ele, né? Porque ele mesmo não queria fazer. Né? E às vezes, porque se ele não ficasse amarrado, ele quebrava um vidro e se cortava todo. Né? De todas as formas, foi um caso muito grave que a gente teve lá, né? Mas nesse caso ficou assim bem evidente, e tem muitos casos mais evidentes
onde eles dizem assim, as vozes não me deixam, não me deixam, e a gente fica imaginando o desespero que é tu ficar o tempo todo que está acordado, ouvindo vozes, como muitos têm. Então, esses casos, eu penso, né, que nesses casos, sim, com certeza, é de origem espiritual, né, não tem dúvida, porque as vozes dizem as mesmas coisas, xingam eles, dizem que eles não valem nada, que eles não prestam, levam eles a querer se matar, se machucar ou machucar alguém, sempre coisas muito graves, ruins, né? Então, nesses casos a gente consegue diferenciar, mas tem outros casos que é muito sutil mesmo. É que às vezes se confunde tanto que às vezes é da própria patologia da pessoa, né? Já tá. E sabe? É que acaba adoecendo mesmo, né? Tu citou assim, né, Lisiane? Tu não presta, tu é assim, porque isso é uma das armas da obsessão, tá? É rebaixar a pessoa e tirar as forças dela pelo processo da culpa. Vou te canalizar numa culpa, então tu não tem culpa, é uma coisa sugestiva. Então tu é um fraco, ele está sugestionando, e a pessoa já está debilitada mesmo. Eu tive um irmão meu que ele desencanou por virtude da droga, bem jovem, faz muitos anos já. E eu me lembro que ele disse assim uma vez, recém eu tinha entrado para o espiritismo, e ele estava deitado numa cama, e ele dizia assim para minha mãe, mãe, eles me chamam lá na frente, e tem um deles que diz assim, ó, te levanta, seu vagabundo. E eu não consigo daí, eu não consigo deixar de obedecer essa voz. Olha que interessante, porque ela é irresistível, aí há o domínio mental, né? Então, e aí ele lutava, assim, ele lutava muito, e era muito interessante porque ele relatava a própria experiência dele, assim, ele tinha o estado de lucidez, mas não tinha o controle. Isso acontece muito, eles relatam, exatamente, eles relatam, só que, claro, chega um momento, né, quando eles estão muito adoecidos, que eles acreditam que é real mesmo, né, e tem outros momentos mais no começo, né, da doença, enfim, que eles sabem que, todo o trabalho que a gente faz com eles é tentando mostrar que aquilo não é real. Aí chega um momento que já não adianta tu mostrar que não é real. Aí o nosso trabalho é diferente, entendeu? Tentando adaptá-lo àquilo que para ele é real, já que não tem como mudar, né? Mas o interessante é isso, porque as vozes sempre são acusatórias, sempre são coisas ruins que denigrem a pessoa, né? Então isso já nos mostra que certamente tem uma origem espiritual, né, obsessiva. Por que as vozes não poderiam, então, falar coisas boas, né? Ou levar o paciente a ter boas ações, enfim, ensiná-lo algumas coisas, né? Então, isso é uma coisa que é bem para a gente pensar mesmo, né? Eu acho que a grande maioria é de origem obsessiva, né? Isso. É que daí acaba se tornando, né, obsessivo. Claro que, às vezes, se dá essa patologia por causa da obsessão, e já traz um karma, porque causou também, né? Ele tem aquele acesso, o obsessor tem aquele acesso, porque ele ali é um devedor, né? De certa forma, assim. Então, Sim. ele vai atrás. Exatamente. Uhum. Continuamos? Tu quer descansar um pouquinho? Eu convidaria a Virgínia. Tá aí, Virgínia? Sim, estou, seu Romero. Podemos ler um pouquinho? Sim, posso ler. Aqui, Então, a partir do seria ideal. Seria ideal, isto sim, que se pudessem acrescentar ao tratamento convencional as terapias dos passes da água fluidificada aos enfermos, que as famílias permitam, porquanto desse modo se beneficiariam da bioenergia que lhes seria transmitida, que iria trabalhar-lhes a recomposição energética nos seus campos vibratórios. Aquilo que nós
só para complementar, Virginia, aquilo que a gente estava sustentando agora há pouco, né? Então, o André Luiz fala que o passe é uma transfusão de energia, a água fluidificada também, porque a água é um elemento que carrega energia, por isso carrega também, desenvolve eletricidade, passa pela água. Pisa num fio desencapado dentro da água aí, ela transmite energia. E na nossa casa nós temos, né, a água fluidificada e o passe. Isso é muito importante, assim, para quem está com problemas nessa área, porque ajuda a desenlaçar, assim, né? Vai cortando esses fios. E a palestra com o objetivo de fazer a pessoa se esclarecer para não voltar mais para aquela energia que antes estava. Né? Importância de rever o seu ato. Ela por si tem que desligar. Sim. Mas, viu, os recursos, aí a gente chama no espiritismo de aprolaxia espírita. Continuando. Vivemos num mundo único de vibrações, de ondas, de campos magnéticos, eletromagnéticos, de gravitação, de forças quânticas fortes e fracas, diferenciando a potência na qual nós, os desencarnados, habitamos e vós outros transitais. Somente existe uma realidade profunda, que é a inicial, de onde se derivam todas as outras expressões, através de condensações de campos de energia que alcançam variações substanciais. Assim, unindo-nos no mesmo objetivo, podemos contribuir em favor dos resultados terapêuticos saudáveis a benefício de todos. Porque se houvesse estabelecido um silêncio natural, por minha vez, interroguei. O justiceiro que tivemos ocasião de conhecer administra, pelo que parece, as atividades espirituais negativas na clínica. É provável que haja edificado um local onde se omisia com os demais companheiros, não é verdade? Como será isso? Com paciência de Job, o bondoso psiquiatra Berabens elucidou. As construções mentais dessa natureza apresentam-se muito fáceis de consolidação em face do teor vibratório daqueles que as operam, perfeitamente compatíveis com os campos de energia que envolvem o planeta. Após contínuas emissões de pensamentos, como ocorre em todas as áreas de procedimentos mentais, vão se condensando as substâncias que se transformam em material para essa finalidade. Como podem sobrepor-se às edificações materiais sem qualquer impedimento, em área próxima desta sala, encontra-se o reduto pouso desses irmãos gravemente enfermos. Em razão da sua ferocidade, impôs-se, através de ameaças a outros espíritos menos hábeis, liderando-os e adicionando-os outros que chegam acompanhando as suas vítimas. Conclamados a participar do grupo, aprendem as técnicas de perturbação, formando todo um conjunto de dilapidadores de saúde e do bem-estar. Atendido por auxiliares vigilantes, toma conhecimento de tudo quanto se passa ali, administrando as tarefas em andamento. Nada obstante, também ele é vítima de outro mais perverso, que se sediam em regiões inferiores do planeta, com os quais mantém intercâmbio contínuo. Este é um capítulo muito complexo na área das obsessões. Assim considerando, abrimos-lhe o campo de participação em nosso trabalho, de forma que se pudesse desvelar, conscientizando-se dos nossos propósitos e verificando posteriormente que as nossas ações irão enfrentar-lhes os comportamentos. Posteriormente, ele será atendido e, por consequência, nos diálogos de esclarecimentos e no convívio
de fraternal amor, terminará por compreender o engano em que persiste, mudando de atitude. Enquanto isso, iremos atendendo outros ao largo dos dias e assim seguirão os amigos encarnados depois que encerrarmos as instalações, fazendo o mesmo em relação aos demais parasitas espirituais que estabelecem o comércio danoso com aqueles que lhes caíram nas tramas bem urdidas. Só um momentinho. Então, o que eles fazem? Com alguns, eles vão envolver esses enfermos para que eles tenham uma atividade e sejam participantes daquilo em que eles estão inseridos, para que eles mesmos possam ver, né? Porque uma coisa é tu estar na posição de plateia, outra coisa é tu estar lá atrás das cortinas. Então, enquanto a gente fica assistindo as coisas, a gente sempre acha coisas, erros e tudo mais. A partir do momento que a gente vai vamos dizer assim, ter a ação de fazer as coisas, a gente vai ver que não era tão fácil como a gente pensou. Digamos assim, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês, tá bem rapidinho. Eu fui dar uma aula uma vez para umas crianças, eram de tarde. Então tinha um guri que era um tinhoso, aquele guri. Ele não pulava, ele corria em cima das cadeiras, assim, em cima das classes. E eu dizia assim para ele, Anderson, pelo amor de Deus, te senta. E te senta. Daí eu estava na aula, eu peguei e disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. E eles não paravam, e ele era o grandão, e todo mundo... Aí eu peguei e disse assim, Anderson, vem cá, nós vamos fazer um trabalho, e tu vai me ajudar. Então é assim, ó, eu vou te dar essas folhas, e eu vou reunir agora o pessoal em grupinho, e tu vai ser o coordenador da sala. E ele gostou da ideia. Olha só como é que é as coisas. Aí eu dei as folhas para ele. Aí ele foi, vocês têm que ir já, mandando todo mundo, vocês têm que sentar tu e ela aqui, você vai ser aqui, tu e aqui, e foi dando a folha e foi dizendo o que era para fazer. Só que ele tinha se esquecido que ele era o capeta ali da turma, e que todo mundo não via ele como aquele tal ali, ele via ele como capeta, né? Aí, continuaram bagunçando. Daí ele veio para mim e disse assim, não dá mais para aguentar essa turma, né, professor? Que coisa horrível isso, eles não param. Eu disse assim, pois é, viu? É assim que tu deixa a turma. Então, quer dizer, ele deixa a situação de protagonista e passa a participar do próprio tratamento, que é o que ele fez aqui, para que ele tenha consciência da sua própria administração, do seu próprio problema, né? Mas eu só queria fazer esse comentário porque me lembrou dessa função. Enquanto ele estava fazendo bagunça, estava bom. Quando ele viu que ele passou a ser eu um pouco, ele percebeu que o que ele fazia, né? Então, às vezes, tem que trazer a pessoa, porque aqui eles estavam fazendo o quê? O que ele está citando ali, o Filomeno? Que eles se comunicavam entre si e causavam até perturbação. Então, eles passaram a introduzir eles dentro do grupo para que eles pudessem participar junto do seu próprio tratamento no sentido administrativo, na relação de grupo, porque é feito esse trabalho grupal, né, onde se desponta o líder, o bode expiatório, aquele que fica mais na condição de submisso, aquele que glorifica, aquele que fica esperando, aquele que lidera e obedece. Então, isso vai perpassando ali no grupo, né? Mas isso é uma técnica que se faz quando se quer ter um pouco de êxito assim, no tratamento, e tira a pessoa um pouquinho também, faz ela fazer as coisas, né? Então, pega junto. Não sei se vocês querem falar alguma questão. Continuo? Voltei à carga, indagando. Há uma ideia falsa entre as criaturas humanas a respeito da ação de socorro desta natureza, porque provoca a ira dos perseguidores, que então se voltam contra os médiuns de desobsessão. Existe algum fundamento nesse transe? Consideremos.
Respondeu com gentileza a falta de lógica da questão. Equivaleria a concluir-se que a prática do bem faz mal, porque acarreta consequências lamentáveis. É certo que, percebendo a valiosa contribuição dos médiuns nos fenômenos de libertação das obsessões, os espíritos odiendos voltam-se contra eles, tentando perturbá-los a fim de interromperem a atividade abençoada. É claro que sempre ocorre esse fato. No entanto, somente resultará perturbador para o intermediário, que, se ele não se acautelar, utilizando-se dos recursos valiosos da oração, da conduta saudável, dos pensamentos e conversações salutares de ação da caridade, que lhes constituirão elementos imunológicos da alma, precatando de qualquer mal. Sofrer pelo bem que se faz constitui mecanismo elevado de resgate de dívidas que ficaram na retaguarda, esperando o momento próprio para manifestar-se. Não sendo por este intermédio, expressar-se-ão através de outros fenômenos de igual ou maior gravidade, porque somente acontece a cada um aquilo que é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Do contrário, onde encontraríamos a justiça do amor? Olha só, é que isso é uma informação extremamente importante e valiante. Nada nos acontece sem que nós não estejamos no nosso caminho. Primeira premissa. E depois, por que ele está dizendo isso? Assim, não, se qualquer espírito vir nos perseguir e quiser fazer mal, então onde está a justiça divina? Não faz sentido. Então nós estamos interferindo numa das bases do espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Ora, se eu não cometi nenhuma causa que gere um efeito, que é perseguição desse tipo de espírito, eu não vou sofrer aquela penalidade. Eu posso sofrer embaraços. Mas esses embaraços se corrigem, é o que ele está dizendo aqui, com conversações um pouco mais edificantes, nesse esforço, né? Com a caridade, que isso vai se constituir como elemento de imunologia da alma. Se eu tenho o sistema imunológico do corpo bem cuidado, não adoeço. Mas eu também tenho que ter a imunidade do espírito. Né? Porque se eu estou no caminho do bem, fazendo as coisas boas, eu não tenho sintonia vibratória para captar espíritos trevosos. Então, isso é o que vai precaver de qualquer mal. Vocês entenderam que a lógica que ele está dizendo? Essa é uma premissa. A primeira premissa é: eu estou na ação do bem, eu já estou me imunizando de espíritos que querem se vingar de mim porque eu estou ajudando outras pessoas. Essa é a primeira. A segunda premissa é que nós estamos inseridos numa lei de causa e efeito. O que não está previsto para nós não vai ocorrer mesmo. Não vai ocorrer mesmo. O avião vai cair e eu vou perder a passagem. Resumindo. O carro bateu e eu não estava nesse dia. Entende? É mais ou menos essa ideia, assim, né? Como diz Joana, ninguém foge do seu próprio destino. Maravilhoso, né? Isso nos tira, a gente tem uma tendência a se vitimizar, né? E, na verdade, isso nos tira toda a possibilidade de vitimização, né? Ou seja, só vai acontecer se houver o porquê disso, né? Se houver essa necessidade, pela lei da causa e efeito. Isso é muito interessante, né? É porque nós estamos, assim, numa teia energética no mundo. A lei de causa e efeito é uma teia, gente. Teia mesmo, tá? Energética no mundo. Como as baleias dançam e andam com os golfinhos e os peixes no oceano, numa teia energética. Por isso elas sabem que, indo ao sul, as águas são mais quentes. Como é que elas sabem?
naquele vasto oceano infinito. Porque ela tem antenas psíquicas no mundinho dela, do bichinho dela, que ela capta e sabe, porque ela anda numa teia energética. Então, nós também andamos sobre essa teia. E essa teia se chama, é uma lei de causa e efeito, assim, ela vai nos conduzindo. Então, a gente não, nada vai acontecer, nada. E, pelo contrário, vai ser oportunidade para que a gente aprenda, né? E que nós precisamos não dar somente discurso para os outros, mas também precisamos mudar. Dentro do possível, obviamente, o nosso esforço precisamos mudar, para que a gente ganhe essas imunidades, né? Exatamente. Isso nos obriga a mudar, né? Isso é muito bom. Sim. Podemos seguir, então. Não procedem, portanto, essas informações que, de algum modo, generalizam-se entre alguns companheiros sem esclarecimento em torno da realidade espiritual. A prática do bem, em qualquer expressão em que se apresente, fortalece o seu agente, dignifica-o, gera simpatia dos espíritos nobres, que passam a assisti-lo como é natural, entre os quais os guias espirituais dos socorridos. Quanto mais se entreguem os médiuns sérios e devotados ao ministério da caridade, mais se encontrarão em sintonia com as esferas elevadas, aurindo energias benéficas para o desenvolvimento moral em cujo programa se encontram inscritos. E o mal-estar que experimentam esses médiuns, dei continuidade à interrogação. Essas sensações de inquietações e sofrimentos nos dias das atividades mediúnicas não terminarão por prejudicá-los? Caro Miranda, redarguiu sereno, todo esforço produz efeito correspondente à energia despreendida. No caso em tela, a entrega à caridade espiritual permite que, desde o momento quando se instalam as ligações espirituais entre o futuro comunicante sofredor e o médium para a atividade programada, não raro, durante 24 ou mais horas, antes até o momento da reunião, é natural que o sensitivo perceba-se agitado ou diferenciado o campo vibratório em que se movimenta. Quando educado psiquicamente, porém, robustece-se na lógica do benefício que irá propiciar, não se permitindo perturbar pelas vibrações emitidas pelo agente desencarnado, que já experimenta mudança diária, sentindo-as diluir-se pouco a pouco, porque filtradas essas energias pelo perispírito do médium, que facultará uma comunicação menos agressiva e sem descontrole em face da sintonia profunda entre ambos. Assim mesmo, essa ocorrência será sempre benéfica ao médium, porque ele diminuirá a cota de débitos para a recuperação moral, porquanto toda atividade dignificadora conduz um peso específico positivo que diminui o quantum de dívidas que se encontra aguardando o resgate. Não é uma questão de um sadomasoquismo, né? Que ele tem que sentir aquilo. Não, mas é que é a cota que cada um de nós precisa dar, gente. Como assim? Por exemplo, o médico que vai fazer uma cirurgia, ele tem que dar a cota. Ele vai sujar de sangue, ele vai fazer o corte, ele vai estar naquela tensão. A enfermeira vai dar cota, porque ela tem que limpar ali, ela tem que dar medicação, ela tem que controlar a febre. O psicólogo vai ter que ficar ouvindo aquela pessoa enferma, ele vai ficar ali envolvido. O carcereiro precisa estar encarcerado junto com, para poder fazer. Então, é essa cota que é a cruz que nós precisamos carregar. Então, assim, a Vanessa está viajando agora, né, Vanessa? Está no ônibus aí. Então, é a cota de sacrifício, vai ter que ficar aí no ônibus, balançando, coisa e tal, tenso, talvez quente, barulho. Então, assim, a gente tem que, eu vejo que
E isso vem a nosso benefício, porque ele diz que isso vai tirando, porque aceitar essa cota demonstra o quanto nós queremos. E esse querer, essa vontade de querer, né, já mostra quanto a gente está limpando um pouco também aquelas dívidas mais pesadas lá atrás, porque acaba tornando-se merecedor, né? Entende? Então, aceitar isso. Um exemplo, tá bem rápido, outro exemplo. Uma vez, uma amiga disse assim, nós íamos uma vez no mês, numa visita, faz muitos anos, isso, tomar café com os vovôs. Uma vez no mês, num domingo. E aí ela disse, eu não vou mais. Disse, mas por que não quer mais? Porque eu não aguento mais o cheiro de xixi. Eu disse, pois é. Então, tu vai ter que se acostumar com algumas coisas. Porque se tu não vai lá porque tem cheiro de xixi, no outro não vai porque tem isso, no outro não vai porque tem aquilo. Então, tem coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? Sensações que tem que aprender a lidar, porque senão a gente não vai fazer nada, não vai fazer nada. Então, se tu vai ter que mudar um bebê, tu vai ter que limpar o cocô dele, o xixi dele, do idoso, daqui a pouco nós vamos ficar idosos também. Então, a gente tem que trabalhar essas questões em nós. E é mais ou menos esse convite, tem coisas que a gente tem que rever, assim, saber que são cotas necessárias que devem ser pagas, né? Em todos os sentidos. Assim. O que vocês acham? A Regina, tu quer descansar um pouquinho? Eu convidaria a Rita, a Virgínia. Pode ser, seu Homero. A Rita, tu nos dá uma contribuição? Claro, posso continuar. Assim sendo, quanto mais se dedica o instrumento mediúnico ao atendimento aos espíritos obsessores, aos sofredores em geral, mais fiéis serão as suas captações em relação aos nobres mentores do mais além. Recordemos o que nos ensina Allan Kardec, referindo-se ao bom médium, que não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, somente deles tem assistência. Ora bem, o médium que se entrega ao ministério da caridade sob os auspícios de Jesus e guiado pelos bons espíritos, é claro que somente deles tem assistência, enquanto que todos os outros que por seu intermédio se comunicam, fazendo-no transitoriamente, não o influenciando de forma prejudicial. Enquanto reflexionávamos na clareza da resposta e na sua lógica inegável, Dr. Juliano, que estava interessado em a nova terapia especial, inquiriu: no caso da loucura decorrente das altas cargas de sífilis, observamos também algum fenômeno de natureza obsessiva? Com a mesma bonomia e sem qualquer enfado, Dr. Ignácio esclareceu: a sífilis desencadeia a perturbação dos fenômenos cerebrais, dando lugar à instalação da loucura, sendo, portanto, responsável pela sua ocorrência, assim como sucede com outras enfermidades infecto-contagiosas, encontrando-se o paciente nesse deplorável estado de conturbação sem possibilidade de raciocínio adequado, por decorrência da destruição contínua dos neurônios que afetam as neurocomunicações. Torna-se fácil pasto para a nutrição dos espíritos inferiores, que deles se acercam para roubar-lhes as escassas energias, piorando-lhe o estado orgânico. Este fenômeno, que através do tempo pode transformar-se em vamporização, é mais comum do que parece entre os infernos terrestres e indigitados espirituais. Ainda aí vigora a lei da causa e efeito, que se utiliza desse processo para auxiliar o paciente a resgatar os seus dislates e comprometimentos injuriosos com maior rapidez. Todos e quaisquer acontecimentos são computados nas fichas morais do espírito, nunca ficando ocorrência alguma à mercê do acaso. Podemos afirmar que, segundo a onda em que se movimente o indivíduo, sempre haverá uma ressonância e uma sintonia contém na mesma faixa vibratória. Não apenas os inimigos ou os amigos estão em intercâmbio espiritual, mas todos quantos vivenciem experiências equivalentes, em decorrência da identidade vibratória. Recordemos-nos da recomendação do apóstolo Paulo na sua carta 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando afirma: orai sem cessar. Com certeza o apóstolo não propõe a mecanização da prece, mas sugere uma atitude terapêutica de estado oracional. Isso é a mente voltada para as ações corretas, para o comportamento equilibrado e para a insistência na prática das ações sadias e benéficas, tornando-se verdadeiros
verdadeiras orações. Que fique, pois, definido, conclui o Dr. Juliano, que não existem distúrbios orgânicos sem que haja correspondentes causas desencadeadoras, sempre sediadas no ser real. As enfermidades de todo porte, as interferências espirituais, os transtornos psicológicos, todos esses fenômenos são, portanto, efeitos dos atos praticados em existências transatas, não é verdade? Exatamente, confirmou. Somente existem consequências quando ocorrem ações anteriores. Recordai-me de alguns argumentos destituídos de fundamento entre os companheiros encarnados. Sendo-me a oportunidade valiosa, sem desejar abusar da gentileza do novo amigo, interroguei. Alguns médios que vivem em parceria afetiva matrimonial não pensam que a comunhão sexual às vésperas ou depois das reuniões mediúnicas não interfere de maneira nenhuma nas atividades a que serão dedicadas. Que nos tem a dizer, caro amigo? Que, embora a função sexual seja de elevado significado emocional, especialmente quando decorre da presença do amor, em face, porém, dos impulsos e dos desejos lúbricos, é conveniente que, às vésperas das reuniões desobsessivas, se transfira a comunhão física para outra oportunidade, preservando a mente em harmonia, sem desvio do pensamento em relação ao trabalho a que se deve entregar os parceiros, compreendendo-se que o êxtase sexual renova o entusiasmo e produz reações saudáveis nos indivíduos equilibrados e amorosos. Essas energias podem e devem ser canalizadas para o atendimento espiritual, sem qualquer prejuízo para os envolvidos na afetividade. Como o sexo foi feito para a vida e não para aquele e perfeitamente normal, que se reservam ocasiões especiais para o seu intercurso. E quando os parceiros não participam das ideias dos espiritistas do outro, insistiu com delicadeza, como deve proceder este que tem convicções definidas se convidado à união sexual às vésperas dos cometimentos desobsessivos? Considere-se que numa parceria responsável, respondeu afável, a contribuição de cada um em qualquer atividade deve ser sempre igual. Se, no entanto, um exige mais, cabe àquele que se encontra comprometido com o labor mediúnico explicar a razão da sua recusa, evitando, no entanto, problemas mais graves, porque o outro pode estar inspirado por entidade perversa e exploradora, em face do descontrole da sua libido. Nesse caso, a paz deve reinar na união, e a compreensão do mais esclarecido cederá em detrimento de atrito ou descontrole mais grave, procurando libertar-se do pensamento sensual após a comunhão dessa natureza. Utilizando-me do feliz ensejo, voltei a indagar. E a questão do vestuário do médico, que tem sido motivo de considerações, especialmente em relação às cores de uso, haverá alguma prevalência em roupagens brancas em detrimento de outras? Ainda mais uma vez, a jovialidade do interlocutor exteriorizou-se num sorriso afável, respondendo: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é que contamina. Conforme respondeu Jesus àqueles que o interrogavam a respeito dos alimentos, é do íntimo que procedem as vibrações, e não do exterior. Naturalmente, numa análise cromoterápica, as cores quentes sempre produzem perturbação. No entanto, no caso em estudo, o que importa são os sentimentos decorrentes dos pensamentos. Não for essa conduta a preocupação com o exterior, seria fundamental deixando-se em plano secundário o comportamento íntimo, esse sim imprescindível à harmonia ou não da estrutura do ser. Continua? Como herança atávica de doutrinas religiosas do passado, pessoas gentis fixam-se em condutas exteriores que impressionam, utilizando os recursos que sugestionam, produzindo impressões de uma ou de outra natureza para realizar atividades espirituais. De um lado, é uma forma de chamar a atenção, de diferenciar-se dos demais, e de outro, trata-se de bengalas psicológicas de sustentação interior, por falta de segurança e convicção lógica em torno dos objetivos que busquem realizar. Será sempre pelo pensamento e ações morais que os espíritos se afinizam com as criaturas. As formas, os cultos sacramentais, os exorcismos, salvadas raríssimas exceções em referência ao último, não surtem qualquer efeito nos fenômenos da desobsessão. Antes, constitui motivo para chacota por aqueles que se pretende afastar, ou, nos outros casos, atrair. Ante a conclusão da resposta, animei-me a mais uma indagação. E o que dizer a respeito da mediunidade como grande sofrimento para aqueles que lhe são portadores?
Generalizou-se o conceito de que todo médium sofre muito, dificultando aos que desconhecem a doutrina integrar-se-lhe ao ministério. Realmente, respondeu com um leve sorriso desenhado nos lábios. As criaturas humanas ainda se prendem muito aos mitos, às informações descabidas, tornando de caráter sobrenatural maravilhoso tudo quanto desconhece. A mediunidade não poderia passar incólume a esse velho hábito, havendo dado lugar a conotações absolutamente destituídas de legitimidade. Como poderá a prática do bem proporcionar males àquele que o faz? Nada obstante, porque a mediunidade necessita de educação e desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à vida moral do seu portador. As aflições naturais, que são decorrentes das dívidas do espírito, são-lhe direcionadas como meio de as expungir. Continua? O Insige Codificador estabeleceu que existe a mediunidade de prova, aquela que se apresenta de maneira atormentada, desvelando-se por meio dos sofrimentos do indivíduo, mas isso porque ele delinquiu, estando em curso nos códigos da divina justiça. Não fosse através dos fenômenos mediúnicos, se eluía de igual maneira por outros processos, qual ocorre em relação a todas as criaturas, que não são médios ostensivos. Através da mediunidade, o resgate dos débitos dá-se de maneira produtiva, porque mediante as ações de beneficência e de autoiluminação, são diminuídos na contabilidade do devedor, facultando a correspondente liberação. Quando a abnegação e o devotamento do médium ajudam a superar as fases dos testemunhos que são inerentes à evolução, o seu trabalho no nativo alcança o caráter de missão. Licínia, a jovem médium encarnada que acompanhava os diálogos com inusitado interesse, pediu licença para apresentar uma questão do que foi carinhosamente atendido. De imediato perguntou: de que maneira pode o médium percatar-se dos pensamentos doentios nos dias dedicados à tarefa desobsessiva? Parece que nessas ocasiões sucessivas ondas de ideias nefastas alcançam a consciência mediúnica, atormentando o sensitivo. Como agir? Novamente, o Dr. Ignácio, com paternal gentileza, esclareceu: é necessário manter-se a consciência de que nesses dias os agentes da desordem encontram-se de plantão e tentarão a todo custo alcançar as paisagens íntimas dos médios. Quando se trata de servidores dignos, que lhe não concedem campo de edificação, realizam o fenômeno da ressonância mental, enviando clichês vulgares em direção das suas mentes, que num momento ou no outro de descuido, de aborrecimento natural, de cansaço ou insatisfação, são alcançados pela onda, sendo impressionadas pela contínua mensagem que lhes chega. Noutras vezes, conflitos arquivados no inconsciente que não foram resolvidos assomam durante esse período de paz e que, para serem eliminados, devem ser aceitos, pensamentos naturalmente e liberados sem o tormento de estar desejando libertar pelo simples movimento da cabeça, como se pudesse retirar alguma coisa que se lhe encontrar aderida. Equivale dizer que, ao chegar à ideia, o médium deve examiná-la, reflexionando no seu conteúdo e logo substituindo-a por outro de natureza edificante. Como ninguém pode ficar sem pensar, quando se é acuado por uma ideia infeliz, o melhor é passar a mentalizar algo superior. A atividade mediúnica sempre libera informações arquivadas no inconsciente profundo, às vezes misturando-as com as transmissões produzidas pelos desencarnados. De alguma forma, é sempre positivo esse fenômeno, porque ao largo do tempo, os tormentos não resolvidos, as heranças perniciosas de existências equadas ou próximas, são diluídas ao influxo dos pensamentos que se exteriorizam. Por essa, assim como por outras razões, ocorre animismo inconsciente, também salutar na liberação emocional do médium. Tudo está previsto nas leis de Deus, sempre de maneira favorável à evolução, desde que utilizado corretamente. O amigo Bruno, que se mantiver em silêncio, reflexionando em torno das lições ali ministradas, aguardou oportunidade e interrogou o benfeitor solícito. Considerando-se... Quer descansar um pouquinho? Eu convidaria a Simone. Tu quer descansar um pouquinho? Pode. Simone, nos dá uma forcinha? Se ela quiser. Uhum. Posso. Aquele parágrafo anterior ali é tão importante, né? Anterior a esse.
Não sei, para que a gente pudesse discutir, entender melhor. Pelo menos para mim ficou muito rápido, assim. Não sei, senti necessidade de entender melhor. Fabiano. Só um pouquinho que eu cliquei aqui sem querer. Eu fui clicar para ver para a Lisiane e cliquei É errado. que fala das coisas inconscientes do médium, pelo que eu entendi, né? Que se misturam ali, e isso é trabalhado, então, e seria isso. Eu achei muito interessante. Esse é o Anterior lado a esse parágrafo do amigo Bruno. Isso. As atividades mediúnicas sempre liberam informações arquivadas no inconsciente profundo, às vezes misturando, aí é um caso anímico, né? As missões produzidas pelo encarnado. De alguma forma, é sempre positivo esse fenômeno, porque ao largo do tempo, os tormentos não resolvidos, as heranças perniciosas, o que acontece? O espírito também auxilia o médium, porque ele faz com que ele libere coisas que ele não consegue, e ao liberar, ele é tratado juntamente com o espírito, entendeu? Com as respostas, porque o dirigente da mesa mediúnica vai conversar com o espírito através do médium, mas vai dar também soluções para o próprio médium, que não consegue fazer aquilo. Porque o que acontece? Ele só está liberando porque o espírito também está favorecendo isso para ele, entendeu? Para o próprio médium. Você está pegando essa... Eu estou pegando, sim, é muito interessante, mas o médium se dá conta daquilo que ele está liberando, que é dele, e aí aproveita o que o... Não, é uma coisa que vem, porque primeiro ponto é porque eles estão em afinidades. Esse é o primeiro ponto. Sim. O espírito que vem se comunicar por mim vai vir pela minha afinidade. Ora, se ele tem problemas, vamos dizer, familiares, como todos temos, aí ele tem problemas familiares e eu tenho, então é o melhor momento que eu sou a melhor peça para ajudar ele. O melhor elemento para ajudar ele, porque daí ele encontra as ressonâncias que precisa me transmitir por mim. Mas, ao mesmo tempo, ele também me favorece que eu libere algumas coisas minhas, e isso é saudável, esse processo, porque daí eu também estou fazendo uma limpeza das minhas emoções, e que isso vai... Só que isso não é sempre, tá? O animismo ele vai se atenuando, ele vai ficando fino, até que depois, em algum dado momento, como não vai mais tendo o animismo. Mas ele sempre é saudável, o animismo, porque é necessário que o espírito nos ajude também, porque ele transmite a sua ideia para mim, mas é eu que sou o intérprete. Né? Não tem como, a não ser, assim, no caso do Chico Xavier, que a informação tinha que vir limpa, daí era mecânico. Nem o Chico Aí a mecânica é diferente, né? Porque o animismo não... Ou eu estou enganada, o animismo não é visto como uma coisa saudável, boa? Muito boa. Eu assim. acho que... Eu tenho algumas dúvidas a respeito do animismo, né? Na verdade, eu não domino. Na verdade, o animismo ele é mal interpretado. O animismo é extremamente saudável. É assim, o exemplo que se dá é... Vamos imaginem todos vocês comigo, um jarro de vidro todo sujo, cheio de barro, cheio de água com barro. Aí vem alguém com uma mangueira, água limpa, e bota ali dentro, lá no fundo. O que acontece? A água limpa que está entrando, ela vai encher o vaso, né? E vai transbordar. Vai sair água limpa? Não. Vai sair água suja, porque ela está mexendo. Olha só, a água que está entrando está mexendo com o que está ali. Só que as primeiras águas elas vão vir bem sujas. As próximas já vão vir marrom, depois vai vir bege, depois vai vir... É isso. Exato. Inclusive, esse exemplo quem dá é o próprio Divaldo, tá? Ele que dá esse exemplo da mediunidade. Então, a mediunidade, no início, ela é isso. O espírito está me auxiliando a me perceber na mediunidade, até que, em dado momento, isso vai aliviando. Mas só que o animismo não se perde jamais. Por quê? Porque, olha só que interessante. Como assim não se perde, Fabiano?
porque daqui a pouco eu evoluo tanto dos meus conceitos morais que eu vou estar sendo anímico para os espíritos bons também. Sim. Perceberam a lógica? Claro. Então, o anímico, ele sempre vai existir, só que aí a diferença é que eu vou conseguindo fazer, vai ter momentos que eu vou conseguir liberar mais, vai ter momentos que é muito meus, mas a gente tem que entender que a mediunidade é uma tomada que precisa ser ligada no plug lá, né? Vamos supor, O plug na tomada. Isso, o plug na tomada. Então, assim, tem que existir um e outro. O papel de um e outro. A energia ali depende muito desses elementos. Né? Tá bem? Mas, assim, sempre vai haver animismo. Um exemplo, vou dar para vocês. Eu já vi várias vezes o Divaldo, expressões muito do Divaldo, e expressões muito da Joana no Divaldo falando, e expressões muito do Divaldo nos escritos da Joana. Muitos, assim. Muitos. Eu já notei isso também, é verdade. Já me chamou a atenção. Pode ver que o Divaldo já incorporou até os escritos que ele fala, e parece que está escrevendo, assim. Entende? Então, por exemplo, a palestra última que ele deu, ele falou, então, está lá loemos, por exemplo. Isso aí não é uma linguagem cotidiana. Não. Mas porque ele está ali, exatamente, é dele, mas é que ele já atingiu aquele nível de tanto escrever e ler, é natural que a pessoa se encharque daquilo. Daqui a pouco tu vai ver. Então, o animismo ele é sempre saudável, só que ele vai ficando com o tempo mais tênue e mais purificado, a ponto de que eu vou conseguir diferenciar já o que é meu, que é o do espírito, e eu vou liberar. Olha só que interessante. No primeiro momento, aquilo se dizia muito comigo, o que o Espírito falava. Mais adiante, mais limpinho, mais purificado, ele vai continuar dizendo, só que aquele elemento negativo da dor do Espírito tinha a ver comigo, mas eu já superei. Perfeito. Mas tem o registro. Eu tenho aqui o trilhozinho andado, ele vai aproveitar esse trilho meu, que era da dor lá, mas a dor já está superada. Então, o que o Jung fala é que todos nós temos sombras sempre. A diferença é que no primeiro momento ela nos domina, depois ela não domina mais, mas ela fica em nós como experiência. Digamos assim, então, eu sou um alcoólatra, e aí, então, eu vou ter espírito alcoólatra em mim, sempre. Aí eu supero o alcoolismo em algum dado momento da minha vida, mas supero mesmo. Mas mesmo assim eu dou comunicação de espíritos alcoólatras, porque eu entendo ele. Eu sei como é que é a dor e eu tenho as conexões perfeitas para passar aqui na comunicação que ele está sentindo. Mas só que aquele campo ali de vício não me é mais referencial. Não me faz mais sentido para a minha vida. Eu já superei. Então, o animismo, ele começa assim, se misturando comigo mesmo, porque eu sou, e depois ele vai se soltando, porque ele vai me favorecendo limpar também o espírito, e claro, as minhas transformações dentro das minhas forças, eu vou soltando, e aí vai ficando ele sozinho, mas naquele trilho que eu já tinha. Fantástico, né? É a ideia do vaso sujo. Sempre pense no vaso sujo sendo limpo Gostei constantemente. dessa ideia, esse exemplo. Fica bem claro. Sim. Então, considerando, Simone? Vamos lá. Considerando-se a agressividade das entidades espirituais obsessoras, violentas e dispostas aos enfrentamentos, como medida de preservação do médium, seria aceitável que se colocassem nas salas mediúnicas como nesta, em razão da especificidade dos atendimentos, colchonetes ou equivalentes, nos quais a psicofonia atormentada se daria, facultando maior proteção ao sensitivo? Cabe ao médium educado, respondeu o lúcido interlocutor, filtrar os conteúdos emocionais das mensagens. Um pouquinho que parou aqui para mim. De que se faz portador, assim evitando verdadeiros pugilatos físicos entre os desencarnados e os encarnados.
A questão não será resolvida por meio da força bruta, mas por meio das energias superiores que influenciarão o comunicante, diminuindo-lhe a ferocidade e mantendo-lhe o equilíbrio possível durante o fenômeno mediúnico. O espírito jamais entra no corpo do médium, conforme equivocadamente algumas pessoas desinformadas acreditam, sendo toda e qualquer comunicação sempre através do seu perispírito, que irá atuar nos centros nervosos e neurais, decodificando a mensagem e proporcionando a sua exteriorização. Deste modo, por mais que seja fiel à comunicação, nunca o será totalmente, como é compreensível. E em casos como o que estamos analisando, ocorrerá com a diminuição das forças perturbadoras. Ó, ela resumiu aí, né? A comunicação, ela nunca é totalmente fiel. Assim. Ela vai como se é compreensível, em casos como que estamos analisando, ocorrerá com a diminuição das forças perturbadoras. À medida que for diminuindo as minhas forças que me perturbam, eu vou me tornando, ela vai ficando mais fiel, assim. Por enquanto, nós dois somos enfermos, eu estou ali para auxiliá-lo e preciso evoluir, e ele também precisa crescer através da informação, do esclarecimento. Então, junto nós vamos trabalhar. Mas não entra em mim, né, o espírito. Seguimos. Uma que outra vez, algo raramente em casos de zoantropia, sob segura direção dos dirigentes de ambos os planos, o médium pode levantar-se, movimentar-se, assumindo a deformidade mediante a transfiguração, sem a necessidade de interferência do psicoterapeuta espiritual, por meio da qual o perispírito do comunicante reajusta-se, recompõe-se ao contato com o do encarnado, em mecanismo de refazimento da estrutura, da forma que se encontra alterada. No entanto, somente através de médiuns sonâmbulos e profundamente moralizados é que o fenômeno ocorre em atividades socorristas programadas. Fora delas, dá-se a injunção penosa, por assimilação fluídica, nos processos de vampirização, nos quais o indivíduo transtorna-se, perdendo a lucidez e padecendo de cruel subjugação. Nos outros casos de natureza caridosa, são necessários procedimentos dignificantes, esses que também elevem os espíritos em sofrimento, ao invés de preservar-lhes os comportamentos enfermiços. A mesa tem a função de proporcionar comodidade pelo apoio que faculta aos braços dos que a cercam, assim como de facilitar a postura correta na cadeira, para o corpo, evitando posições desagradáveis e prejudiciais. Ademais, nesses fenômenos em que os doutrinadores e seus auxiliares atracam-se com os espíritos, em psicofonia dolorosa, observamos um tumulto que agride a disciplina que deve viger em operações de tal monta. Deve-se respeitar sempre o médium, evitando-se abraços e toques, controles manuais e seguranças que pode transformar-se, embora sem que se deseje de imediato, em recurso perturbador de natureza física. Quando se reúnem pessoas evangelizadas, ou em processo de evangelização para servir, atraindo os espíritos benfeitores, os recursos de proteção e de apoio procedem do alto, e são aplicados com sabedoria, sem alarde, nem correrias ou vexames. Educar-se às forças mentais constitui, deste modo, um dever de todos, especialmente daqueles que se dedicam aos mistérios mediúnicos de desobsessão. Antes discreta expectativa, o coroável José Petitinga solicitou permissão para entretecer algumas considerações. As atividades mediúnicas, especialmente aquelas que se dedicam às terapias desobsessivas, constituem belo capítulo da psiquiatria espírita, por penetrar nas causas profundas dos distúrbios psicológicos e mentais. Sendo o espírito enfermo, nele devem ser trabalhados os fatores que respondem pelos desequilíbrios, que são a rebeldia, a insensatez,
o desalinho dos sentimentos, as heranças predominantes da sua natureza animal, que o esclarecimento amoroso e persuasivo modificará. Todas as terapêuticas que apenas alcancem os efeitos são transitórias, porque a matriz do padecimento continua enviando vibrações desconcertantes, que se refletirão no conjunto orgânico, aparecendo como distúrbio de tal ou qual natureza. O importante não é o que se apresenta, mas o mecanismo através do qual se manifesta, sempre enraizado nos débitos morais do paciente. Não poucas vezes, conforme constatamos a miúde, são necessárias cirurgias espirituais para retirar do perispírito as matrizes de algumas afecções, de diversos transtornos, para que os efeitos saudáveis apareçam, posteriormente, no corpo somático. Tendo em vista a magnitude das intervenções desta natureza, a responsabilidade daqueles que se dedicam às práticas desobsessivas é muito grande, exigindo-se a presença de pessoas responsáveis, sérias, dedicadas e ricas de sentimentos de amor. É claro que não podemos esperar que as equipes sempre se encontrem possuidoras destes requisitos. No entanto, como vivemos em contínua aprendizagem, cabe-nos trabalhar incessantemente para melhorarmos, ao invés de nos deixarmos arrastar pela monotonia, pelo deslocamento mental durante as reuniões. Cada membro do grupo mediúnico, deste modo, deve assumir responsabilidades que auxiliem o conjunto. A mediunidade é somente a faculdade que o organismo expressa. A sua função é neutra, cabendo àquele que lhe é portador a consciente aplicação dos seus inestimáveis recursos a serviço do bem, assim como ao orientador espiritual, valores morais, para manter o clima de equilíbrio e ordem, indispensável em qualquer serviços dignificantes. A agitação, as movimentações de pessoas em socorros aos médiuns em transe, têm mais o objetivo de manter superstições desnecessárias e gerar ideias de força e de poder que não existem, do que, realmente, produzir resultados benéficos. Jesus jamais necessitou de utilizar-se desses recursos grosseiros, ensinando-nos que, mediante o amor, o diálogo honesto e grave, podemos influenciar os irmãos ignorantes com muito maior proveito do que por meio de gritaria e da justa. Sempre sensibilizo-me quando atendo aos irmãos sofredores, que se perderam a si mesmos, em recebendo a psicoterapia da palavra no intercâmbio mediúnico. Vejo-os reconfortando-se, libertar-se da ignorância, da cegueira em que permaneciam, despertando para a realidade de que não se davam conta. Decênios de perturbação e dor, largos padecimentos e incontáveis aflições, em poucos momentos, diluem-se ante a claridade e a pujança da divina luz do Evangelho, que lhes abre os olhos da alma para entender realmente a finalidade da vida. O adendo apresentado pelo querido amigo fez-se recuar no tempo, recordando nossas reuniões de socorro, quando a blandícia da sua voz e o seu sentimento de amor esclareciam os irmãos sofredores, levando-me às lágrimas de gratidão a Deus pela oportunidade que fruímos de haver convivido com um amigo no corpo físico. Enquanto dialogávamos, os cooperadores desencarnados trabalhavam conduzindo os que se haviam comunicado para o recinto adrede, reservado para retê-los antes da remoção definitiva para o Hospital Esperança ou outro local, conforme a necessidade de cada um. Outros médiuns, convidados para as futuras atividades, apresentaram as suas interrogações, propuseram questões pessoais vinculadas à faculdade, que foram atendidas com bondade pela proverbial sabedoria do psiquiatra de Uberaba. Avançávamos pela madrugada, quando se encerraram completamente os labores e os companheiros encarnados foram reconduzidos aos lares, ensejando-nos prosseguir no recinto
em observação e planejamento especial para os dias por vindouros. O casal Antonelli exultava de justo júbilo ao lado de Jacques Werner, como antegozando as bênçãos que ali seriam vivenciadas em relação aos pacientes internados. Pronto, amigo. É isso aí, pessoal. Um pouquinho rápido assim, mas deu para captar, né? Eu já estava no horário para... Isso, passamos aí uns 10 minutos. Um capítulo fantástico, né? É, exatamente. Muito profundo. Muito bom mesmo. Muito Fantástico. bom, muito interessante. Acho que eu vou convidar alguém para ler ele com calma, vou botar uma musiquinha de fundo bem baixinha e vou botar médium. Fazer um vídeo. Assim. Só desses sinais aí. Para a gente escutar. Isso mesmo. Com mais lentidão, né? É. Maravilhoso esse capítulo. Tá? É. Muito bom. As informações. E informações importantes para a mesa mediúnica, vocês viram? Muitas informações importantes. Uhum. Informações. Para a mesa mediúnica, né? É. Isso aí. E coisas que a gente não sabe. Eu, pelo menos, né? Não tinha ideia, né? Como eu falei, né? O próprio animismo, para mim, sempre foi um ponto de interrogação, né? Não, para todo mundo é. Há um mau entendimento sobre o animismo, tá? Só para resumir, assim, o animismo é da palavra ânimo, da alma. Ora, tudo que é meu, tudo que passa pela minha alma vai levar um pouco. É aquela coisa do recado. A Lisiane disse assim, ó, por exemplo, o animismo para mim é uma coisa que sempre teve um ponto de interrogação. Daí eu chego lá na Iracema e diz assim, ó, a Lisiane disse que o animismo para ela é um pouco complicado, tem um ponto de interrogação. Eu já botei uma palavra a mais. Por quê? Isso. É eu interpretando. Agora, se eu me moralizar um pouquinho mais, perceber assim um cuidado do que eu estou pensando, do que eu estou passando, eu vou cuidar assim, eu não vou dizer isso, porque a Lisete não falou. Vocês perceberam bem interessante? Então, eu vou. Não é legal eu passar informação a mais, não é legal eu. Mas, assim, isso vai se dar só com essa limpeza moral, que me gera um conceito moral, para que eu não filtre mais. No meu inconsciente não tenha mais esses filtros julgadores. É isso com a prática, né? Só com a prática, gente. E, Fabiano, a Gês nos deixa bem conscientes, sabe, disso. As aulas, assim, a gente tem bem essa consciência e ela nos deixa sempre bem a par, né, disso tudo. Exatamente. O Raul Teixeira foi perguntado para ele também assim, o animismo do médium é prejudicial ou não? Aí ele respondeu com uma só palavra, ele disse assim, ó, antes de nós atendermos os espíritos, lembremos também que os médiuns são espíritos. Também precisam de atendimento. Exato, ela fala assim, também precisa ser tratado. Exatamente. Então, aquelas palavras do doutrinador servem para todo mundo ali. Mas vamos fazer de conta que é só do espírito. Olha só que bacana, os espíritos vão... Para os espíritos não tem problema. Né? Vamos fazer de conta que é só deles, um pouquinho nosso, assim, mas não tem problema. A gente tem que estar honesto, assim, eu estou nessa caminhada, isso que é mais importante. Parar com essa coisa de perfeição, sabe? Essa coisa que parece um ranço nosso, que nós queremos ganhar o diploma sem fazer o curso. Eu quero ser santo, eu quero ser iluminado sem fazer... Eu quero ser primeiro iluminado, depois eu faço a minha reforma íntima. Mas, enfim, entrego aí para vocês e para o seu Homero. Tudo tranquilo? Vou pedir para a nossa irmã Rosângela fazer a prece final. Sim. Então vamos
Agradecemos aos nossos benfeitores amigos pela oportunidade do aprendizado desta noite. Que possamos todos, na próxima semana, estarmos novamente reunidos, em nome dessa egrégora de luz, aprendizado esse tão necessário para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Que assim seja. Sim. Que assim seja. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite.